Seguimos com outras notícias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tornou-se um ótimo cabo eleitoral na avaliação do presidente de seu partido, o deputado federal Marcos Pereira. De acordo com o parlamentar, o desempenho de Tarcísio nas eleições mostrou a sua força e vai gerar o aumento do assédio sobre o passe dele. A análise do Republicanos também foi compartilhada pelo PL, Partido Liberal. Em entrevista, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ele sinalizou que Tarcísio é o número 1 da fila para a eleição presidencial em 2026, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter a sua inelegibilidade. No entanto, Valdemar e a oposição continuam convictos e ressaltam que Bolsonaro será o candidato. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila, Tarcísio Gomes de Freitas, o nome mais comentado para a presidência em 2026, ele acabou valorizando, o próprio passe por conta da atuação dele como parceiro de Ricardo Nunes nessa campanha de primeiro turno na Prefeitura de São Paulo, enfim, e de tempos em tempos levantam a bola, será que ele vai sair do Republicanos? Talvez ele vá para o PL? O próprio Valdemar já soltou meses atrás que ele iria se filiar ao PL, enfim. Agora, é cedo para a gente discutir eleições presidenciais, Dávila? Não só é cedo, Caniato. Quando um presidente de outro partido faz esse comentário, ele quer jogar uma casca de banana no caminho do governador, porque é justamente para ele se tornar o alvo de ataque depois de ciúme, inveja e tudo aquilo que você já conhece na política. Então, esse é o elogio mais perigoso que tem, porque esse é para o governador escorregar e sair insuflado como se fosse o grande candidato, e aí pronto, é o alvo de todos os demais. Mas Tarcísio mostrou nessa eleição algo fundamental. Ele não só é um tecnocrata, como ele havia provado como ministro, mas provou ser um bom político. E é raro tecnocrata ser bom político, mas ele provou ser um excelente político. Foi leal, apoiou os candidatos com força, participou das campanhas e ajudou a eleger um número extraordinário de prefeitos. E isto, sim, é um ativo político de Tarcísio de Freitas. Agora, o próprio governador vem reiterando todas as entrevistas que ele prefere continuar no governo do estado de São Paulo a disputar a presidência da República. Ele faz muito bem por duas razões. Primeiro, porque falta muito tempo para a eleição presidencial. E segundo, que a última coisa que ele quer fazer é despertar a ira do seu grande padrinho político, que foi o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro recupera o seu direito político, pronto, ele vai ser o candidato. Então isso também é uma forma de envenenar a relação de Tarcísio com Bolsonaro. Então é hora do governador ficar quieto, continuar trabalhando, voltar a ser o grande tecnocrata que executa bem obras e sair dessa casca de banana que é o jogo político eleitoral. Você, Beraldo, quando Valdemar Costa Neto, presidente do PL, fala que o número 1 da fila, caso Bolsonaro não reverta a inelegibilidade, é o Tarcísio de Freitas, você avalia isso de que forma? Qual é a leitura? Seria uma frente ampla, todos os partidos unidos, ou partidos de centro-direita e de direita unidos em torno de um único nome? Ou você acha que tem mais a ver com a avaliação, reflexão do Dávila? Parece mais uma casca de banana, inclusive é necessário que ele tome cuidado para responder qualquer tipo de afirmação quando vem de Valdemar, né? Não, sem dúvida nenhuma, sempre há a possibilidade do elogiado escorregar nesse tipo de situação. Mas nesse caso específico, Caniato, eu acho importante a gente considerar o momento eleitoral que estamos vivendo. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas foi o único do seu universo de influência política, que é a direita da política brasileira, ele foi o único grande líder a apoiar Ricardo Nunes desde o início e ir com Ricardo Nunes para cima de Pablo Marçal, enfrentando um desgaste muito grande. Pessoas que até recentemente elogiavam Tarcísio de Freitas e eram entusiasmados com a sua administração, hoje estão aí pelas redes sociais proferindo ofensas e reclamações e lamentos
pelo posicionamento que o governador teve de honrar a sua palavra, porque a eleição de São Paulo foi definida por isso, por quem de fato honrou a sua palavra e foi até o final pagando para ver se conseguiria ou não viabilizar o seu candidato. Então, essa manifestação de Valdemar da Costa Neto me dá a impressão de que também tem o objetivo de reforçar a imagem de liderança, de figura extremamente importante para a direita brasileira, que é Tarcísio de Freitas. Então, acho que tem este elemento importante nesse caso. E, fora isso, a gente tem também essa necessidade de que a direita chegue a 2026 unida em torno de um candidato, porque será também uma disputa muito dura. E, sendo Tarcísio de Freitas ou sendo outro escolhido, será importante ter um só. E se não for ele, Tarcísio de Freitas continuará sendo um cabo eleitoral importantíssimo, fundamental, até porque será candidato à reeleição ao governo do principal estado do Brasil. Então, independente do que aconteça, Tarcísio de Freitas é um player fundamental para 2026. Segundo Valdemar Costa Neto, Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, que é de outro partido. Tarcísio, embora muita gente ache que ele é do PL, não é do Republicanos. Inclusive, o presidente da sigla disse que o assédio aumenta a cada dia, porque naturalmente valorizou o passe de Tarcísio de Freitas também por conta das eleições municipais aqui em São Paulo. Como bem disse o Beraldo, Tarcísio esteve ao lado, apoiando Ricardo Nunes desde o início. Você, Mota, as reflexões sobre a fala de Valdemar, as análises sobre o pleito de 2026, os muitos nomes da direita que poderiam disputar, claro, além de Jair Bolsonaro, é sempre importante também relembrar nossa audiência que o governador de Goiás também se coloca como um nome para disputa, né? Claro, o governador Tarcísio está fazendo um excelente trabalho. Ninguém é perfeito, todo mundo está sujeito a críticas, mas basta olhar para a guerra que o governo de São Paulo está travando contra o PCC para entender que a administração de Tarcísio está fazendo história. Se ele não fizesse nada mais, além do combate que o seu governo já está fazendo ao crime, o seu governo já estaria justificado só por isso. Quem não entende isso, não entende o que está acontecendo no Brasil. Porém, eu acho que discutir sucessão presidencial agora é fazer um desfavor ao governador. Ele já deixou inúmeras vezes muito clara a sua lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Deixem que ele governe São Paulo em paz. Como diz o Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Retomar um ponto com o Cristiano Beraldo. Beraldo, ainda que muitos entendam que é cedo demais para debater e projetar nomes para sucessão presidencial em 2026, para as eleições de 2026, você mesmo sempre bate nessa tecla, é importante a gente lembrar que tem uma porção de nomes que se colocam para disputa e nomes de partidos de centro-direita e de direita, né? Agora, analistas falam que o ideal seria que houvesse um único nome, né? Que a direita toda estivesse unida e não pulverizada e dividida. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já se colocou como um nome para a disputa. Da mesma forma, sempre levantam a possibilidade de Tarcísio de Freitas ser o nome da direita caso Bolsonaro esteja inelegível. E também tem outros nomes, Romeu Zema, Ratinho Júnior e outros que poderão aparecer, né? Como foi o caso de Pablo Marçal, por exemplo. De que maneira a direita precisa se organizar e deixar de lado vaidades e como dar as mãos em uma hora como essa que todos buscam protagonismo e poder?
Caniato, conversando com pessoas importantes e influentes nesse universo partidário, né, dos partidos que estarão, a princípio, alinhados em torno de uma candidatura única de direita em 2026, há um consenso de que é fundamental ter um único candidato e que este candidato seja aquele mais bem posicionado nas pesquisas que serão realizadas até lá. É claro que a gente hoje vê esses nomes que estão aí colocados, né? Você mesmo citou, além de Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, que termina o seu segundo mandato agora em 2026, assim como Ronaldo Caiado, que também está terminando o seu segundo mandato, e Ratinho Júnior da mesma forma. Agora, pesará o fato de que destes três nomes, a gente não tem alguém com peso nacional que as pesquisas mostrem que tem já uma penetração grande junto ao eleitor. Estas candidaturas serão candidaturas a serem construídas. Por isso, será fundamental apoio, engajamento, dinheiro de todos esses partidos. Entretanto, a gente viu pela campanha à Prefeitura de São Paulo que tudo pode acontecer. Pode Pablo Marçal vir a se lançar candidato a presidente da República. Inclusive, a gente precisa lembrar que, em meio à campanha para prefeito de São Paulo, o União Brasil, que fez a aliança de apoio a Ricardo Nunes, chegou a cogitar, colocou na mesa a possibilidade de filiar Pablo Marçal para que ele dispute a presidência da República pelo União Brasil, dando de ombros ao próprio candidato a prefeito que eles supostamente estavam apoiando. Então, esse ambiente político, essa definição do cenário eleitoral, além das surpresas como foi Pablo Marçal, ele também é influenciado pelas traições, pelas faltas de compromisso, pelas prioridades outras que não efetivamente a vitória eleitoral. Então, realmente, tem muitos elementos, muitas peças que precisam ser acomodadas, serem colocadas no lugar certo para que o quebra-cabeça seja montado. Por isso é tão difícil que há 2 anos da campanha, da eleição, ou pelo menos de 2 anos das convenções partidárias que definirão as alianças e o candidato, é muito difícil a gente enxergar o que de fato vai acontecer. Registro único que eu faço aqui. Tarcísio de Freitas continua sendo o nome mais forte para disputar 2026, nesse momento, para disputar a presidência da República, caso Jair Bolsonaro ainda esteja inelegível. Mas sempre pode surgir uma surpresa que roube votos e deixe a disputa bastante mais emocionante. Sem dúvida alguma. Vou até passar para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, os desafios para a direita, para os partidos mais à direita, mais conservadores, liberais, para escolher um nome, para todos se unirem, juntarem forças para tentar escolher uma única força, talvez um cabeça de chapa de um partido, o vice de outro. Queria entender se para você faria sentido aparecer um outsider, um cenário parecido com o qual a gente viu aqui em São Paulo. Há espaço para um outsider numa disputa presidencial? Me lembro que lá atrás aventava uma possibilidade de Luciano Huck, você se lembra? Ele até aparecia bem nos levantamentos. Fico pensando para 2026, aparece uma figura nacional, oriunda, sei lá, das redes sociais, da televisão, e desponta com um bom percentual nas pesquisas, por exemplo. Daí um nanico decide lançar um cara desse, e aí? Caniato, você se lembra do Luciano Huck, que acontece? É o fenômeno da Atena. Larga alto e depois começa a cair, porque são pessoas muito conhecidas do público. Eu entendo, você sabe muito bem que eu defendo essa união da direita em torno de um nome, e eu acho que nós temos um pool extraordinário de bons governadores que querem disputar a presidência da República, né? O governador Caiado, o governador Zema, o governador Tarcísio, o governador Ratinho Júnior. Nós temos uma ótima safra. Agora, é preciso sentar e conversar,
Porque, lógico, saindo dessa eleição municipal, Tarcísio de Freitas mostra sua força política, e isso é muito importante para pensarmos numa candidatura. Mas cada um tem ali um quadro diferente. Esses outros governadores, por exemplo, não podem disputar a reeleição. Tarcísio pode disputar a reeleição e fazer um segundo mandato, ainda melhor, dando continuidade, e se tornar o grande candidato em 2030. Mas o fato é que Tarcísio vai ter um papel central, seja para unir a direita em torno de um nome, porque ele seria o governador disputando a reeleição no maior colégio eleitoral, ou seja, como o próprio candidato. Então, eu entendo o importante, o recado foi dado nas urnas. Quem ganhou essa eleição foi a direita e a centro-direita. Agora, o que não pode é a ambição desmesurada tomar conta do cenário, e aí todo mundo acha que pode ser candidato. Isso seria um desastre, porque a direita se fragmentaria. Então, o importante agora é manter conversas, alinhar a posição para que nós tenhamos um único candidato. Se nós tivermos esse candidato vai ser eleito presidente da República e nós vamos tirar a esquerda do poder. Agora, é preciso levar em consideração todas essas circunstâncias. Por isso que é preciso conversar. É hora agora de começar as conversas para 2026. Começam agora, mas certamente, nesta largada inicial, Tarcísio sai como um forte candidato.